pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós falamos sobre algumas transformações ocorridas no Rio de Janeiro com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Falamos da criação do Banco do Brasil, da imprensa real, falei um pouquinho sobre a missão artística francesa e vimos também que a partir de 1815 o Brasil se tornou Reino Unido a Portugal, deixando de ser colônia. Essa transformação política foi muito importante para a história, né, da antiga colônia de Portugal. Então, agora o Brasil passa a ser uma parte do reino português. Nessa aula, nós vamos falar sobre alguns descontentamentos de várias pessoas, brasileiros e portugueses, com atitudes do Dom João. Quando a família real portuguesa chegou aqui no Brasil, em 1808, foi uma euforia muito grande, porque, né, pela primeira vez, um monarca europeu estava aqui em terras brasileiras, e aí se instalaram no Rio de Janeiro, enfim. Passada essa euforia inicial, algumas atitudes, não só da família real, mas de toda aquela corte que veio junto, passaram a descontentar os brasileiros. A primeira delas foi em relação à questão dos impostos. Pagava-se muitos impostos aqui no Brasil, né, desde antes da chegada da família real, mas assim, a corte tinha um gasto muito alto com pagamento de funcionários, manutenção da corte, enfim, uma série de coisas, e para conseguir mais dinheiro, quando não pedia emprestado para a Inglaterra, aumentava os impostos. E aí esses impostos acabavam pesando no bolso da população mais pobre, e isso acabou gerando descontentamentos em várias partes do país, como, por exemplo, em 1817, em Pernambuco, onde acabou acontecendo a chamada Revolução Pernambucana. Em 1816, Pernambuco foi atingido por uma grave seca. Isso acabou gerando uma crise de fome muito grave e, né, uma série de outros problemas. E aí tinha essa questão da corte, dos impostos, de algumas medidas que o Dom João tomava que descontentaram os moradores de lá, e aí eles começaram a organizar um movimento. Esse movimento reunia desde grandes proprietários de terras, comerciantes, chegando até a população mais pobre. Então, eles se articularam para fazer uma revolução contra o Dom João. Os revoltosos lutavam pela diminuição dos impostos sobre o preço dos alimentos, o aumento do salário dos militares, o fim dos privilégios que eram concedidos aos portugueses e a formação de um governo que fosse baseado nas ideias iluministas. Assim como nós vimos em outros movimentos, este também foi denunciado às autoridades. Então, alguém denunciou o movimento ao governo de Pernambuco. Só que essa denúncia fez com que o movimento começasse. Então, em março de 1817, os revoltosos tomaram o controle da situação e montaram um governo provisório. E aí romperam com o governo de Dom João, né, que estava sediado no Rio de Janeiro. Então, os revoltosos chegaram a tomar o poder nesse caso. O governo do Dom João agiu rapidamente para acabar com o movimento. Em maio, esse movimento já tinha acabado, os rebeldes foram tirados do poder, os seus líderes foram presos, alguns deles foram condenados à morte, com execução e exposição pública dos corpos, né, assim como aconteceu em outros movimentos, mas a Revolução de 1817 em Pernambuco acabou servindo como um alerta para o Dom João VI, porque mostrou para ele que o seu governo não era uma unanimidade entre os brasileiros. Enquanto no Brasil o Dom João percebeu que não eram todas as pessoas que estavam contentes com o seu governo, em Portugal a situação também não era favorável a ele. Desde o bloqueio continental, a burguesia portuguesa vinha sofrendo com inúmeras perdas. Então, a questão primeiro da proibição do comércio com a Inglaterra, depois da vinda da família real para o Brasil e o fim do monopólio comercial. Então, Portugal sofreu muito com essa vinda da família real para o Brasil, além de perdas humanas, uma série de dificuldades, né, decorrentes dessa transferência da corte, a população portuguesa se sentindo abandonada e a burguesia portuguesa tendo cada vez mais prejuízos. E aí, lembra que eu falei para vocês, desde 1810,
a burguesia portuguesa estava tentando fazer com que a família real voltasse para Portugal e que as coisas voltassem a ser como eram antes. Então, o Brasil como colônia, portos fechados às nações amigas, todas aquelas coisas. E também, como eu falei para vocês, o Dom João foi adiando essa decisão e, em 1815, transformou o Brasil em Reino Unido a Portugal. Em 1816, com a morte da sua mãe, né, Dona Maria I, ele acabou sendo coroado rei Dom João VI. E aí a burguesia pedia, né, para que ele voltasse a Portugal e ele sempre adiando essa decisão. Só que vai chegar um momento que lá em Portugal também as pessoas vão perder a paciência. Esse momento aconteceu em 1820, a chamada Revolução Liberal do Porto. Então, uma revolução onde, dentre outras coisas, eles pediam a volta imediata de Dom João VI ao país. Os revoltosos acabaram tomando o governo em Lisboa e convocaram eleições parlamentares para a formação das chamadas Cortes Extraordinárias Constituintes, para fazer uma constituição para Portugal. Lembrando que Portugal, né, e o Brasil eram governados pelo rei Dom João, que era, sim, um rei absolutista. Então, ainda se vivia um regime de governo absolutista em Portugal e no Brasil. Essas cortes foram convocadas em várias cidades de Portugal, nas principais cidades de Portugal, e delas participaram deputados portugueses e alguns deputados brasileiros também, porque o Brasil, como Reino Unido a Portugal, né, acabava tendo o direito de participar dessas cortes constituintes. E aí foram feitos os trabalhos, né, ao longo aí de um tempo, para elaborar uma constituição para Portugal. Essa Constituição tinha como um dos seus principais itens a limitação do poder do rei, a criação de uma monarquia constitucional e o fim do absolutismo. Como Dom João estava aqui, enquanto estava acontecendo essa revolução em Portugal, ele acabou não tendo muito o que fazer. A questão foi a seguinte: a Constituição ficou pronta, Portugal deixou de ser uma monarquia absolutista, passa a ser uma monarquia constitucional, então quem manda agora é o parlamento, e aí chega a notícia aqui no Brasil. Quem manda agora é o parlamento, que está exigindo a volta de Dom João VI a Portugal. O rei, então, saiu derrotado, né, dessa revolução, então agora ele começa a ser pressionado para voltar imediatamente a Portugal. E aí são cartas que vêm de Portugal para cá, que voltam para Portugal, e aí, temendo perder o controle da situação, o Dom João VI deixa o Brasil em abril de 1821. Aí, assim, antes de deixar o Brasil para retornar a Portugal, ele toma uma outra decisão. Ele deixa aqui seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Então, mais ou menos com a seguinte ideia: olha, eles estão pedindo para que eu volte, mas eu vou deixar você aqui. Porque lembrem-se que o Brasil era muito importante para Portugal economicamente. Então, assim, né, eu vou ver o que está acontecendo e a gente vai se comunicando. Então, fica aqui para tomar conta do Brasil enquanto eu volto para Portugal para ver o que eles estão querendo. Então, assim se dá o fim do governo de Dom João VI no Brasil, quando ele volta para Portugal em abril de 1821. A situação é a seguinte, então: Dom João VI voltou para Portugal, Dom Pedro de Alcântara fica aqui no Brasil. No próximo vídeo, então, nós vamos ver o que aconteceu depois que Dom João chegou a Portugal, o que Dom Pedro fez aqui no Brasil e os fatores que levarão à independência do nosso país. Então, eu vejo vocês lá. Tchau, até mais.